que meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Meus irmãos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Veja você aí. Alguma vez o pai dirigiu alguma palavra ao filho? Existe para o filho nessa história até onde nós lemos? Não há nenhum retorno direto do pai para o filho em diálogo. Uma coisa interessante. Nessa noite nós gostaríamos de falar qual a sua necessidade, a sua real necessidade, do ponto de vista da oração. Gostaria que você visse uma coisa, por favor, veja aí uma tela que vai aparecer aí, hierarquia das necessidades de Maslow. Vamos ver se não vai dar para você ler, que está pequenininho, mas faz conta que você está lendo, tá? Eu faço de conta que eu estou lendo aqui, você faz de conta que está lendo aí. Bom, quem aqui é psicólogo, essas coisas importantes aí, já ouviu falar desse negócio, certo? Mas não é conhecido de todo mundo esse organograma, esse desenho, vamos chamar assim, esse sistema aí. O Maslow foi um psicólogo americano que ele viveu de 1908 a 1970. E ele colocou essa pirâmide, vamos chamar assim, lá embaixo onde está em verde, que você talvez não consiga nem ver, mas está escrito assim: necessidades do corpo. Então as necessidades mais básicas da gente são as necessidades do corpo. Por exemplo, você pode ficar sem respirar? Quem consegue ficar sem respirar umas horas aí? Me ensina. Não dá, né? São necessidades que, uma vez não atendidas, fazem com que nós deixemos de atuar como, vamos dizer assim, seres vivos. Então você não pode deixar de fazer algumas coisas, porque são necessidades básicas, necessidades do corpo. Agora, uma vez que você deu ou supriu as necessidades do corpo, já almoçou, já jantou, já tomou seu banho, já tudo certo, aí você passa ao segundo grau de necessidades, que são as necessidades de segurança. Todo mundo, uma vez suprida a sua necessidade do corpo, ele vai buscar segurança, seja na utilização de uma roupa, de um calçado, seja não só fisicamente, mas vamos dizer assim, se sentir protegido, não é um lugar que inspire segurança. Aí a gente busca assim, uma casa, uma cama, uma coisa desse tipo. Tem gente que busca segurança, tem gente que busca segurança no emprego, uma necessidade de segurança. Existe depois uma outra necessidade, que é uma necessidade social. Nós, como seres humanos, de alguma forma, temos envolvimento com outras pessoas. Nós queremos, por exemplo, reconhecimento. Você não gosta quando alguém olha para sorrir? Você não fica feliz que a pessoa viu você e sorriu? Bom, talvez seja só eu que gosto, mas você também deveria gostar quando as pessoas sorriem para você. O ruim é quando elas olham para você e elas rugem. Aí você não fica tão contente. Mas você precisa, porque também, não sei se só acontece com você, mas tem algumas pessoas que olham para mim e rugem. E eu fico pensando, o que foi que eu fiz, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem necessidades sociais. Mas aí nós temos também necessidades de status. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta de ser parabenizado. Não é só você. Todo mundo gosta. Todo mundo fica feliz quando você fala assim, alguém vai para você e fala, muito bem, isso que você fez foi muito bom, foi muito útil. Aí a gente fica contente com isso. A gente não gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém sem consciência gosta. Tem gente que aproveita a crítica para uma coisa positiva. Mas ser criticado dói. Mas ser elogiado é doce, é gostoso. A gente é assim. Tá? Agora, tem uma outra característica de necessidade aí, que o Maslow chamou de autorrealização. É quando você tem um plano, você tem um desejo, e você atinge aquilo que você queria. Mas você só consegue
autorrealizado quando você atingiu todas as outras. Não dá para ficar autorrealizado sem almoçar. Ficar 3 dias sem comer e falar, estou feliz. Segundo Maslow, né? Mas acontece que algumas pessoas têm criticado esse modelo que esse senhor psicólogo apresentou aí. Por quê? Porque algumas pessoas não tiveram nem mesmo as suas necessidades básicas supridas, mas elas estavam dizendo assim, eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Como que pode ser isso? Uma pessoa não tinha roupa para vestir adequada, não tinha alimentação adequada, habitação adequada, ninguém tinha elogiado essa pessoa, ela não tinha sido reconhecida socialmente, mas essas pessoas continuavam dizendo que estavam sendo realizadas, que as suas necessidades estavam supridas. Então, pode acontecer, e isso geralmente acontece com quem é um servo de Jesus. O servo de Jesus não necessariamente tem todas as suas necessidades supridas. Não necessariamente ele está com todas as condições favoráveis para que ele possa atingir o objetivo dele. Às vezes está faltando um monte de situações, ele não passou um bom dia, ele não foi elogiado, ele foi, vamos supor, demitido do emprego, em casa, ele está triste com alguma situação, mas ele diz assim, mesmo assim, eu estou feliz. Uma situação dessa, ela é descrita pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler o texto anterior, você vai ver que é um texto que ele está sofrendo. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece é uma situação que transcende as necessidades do corpo e do espírito. Que simplesmente porque ele conhece a Jesus, simplesmente porque ele tem uma realização e uma esperança na vida futura, ele está plenamente satisfeito. Se você não experimenta essa alegria, se você ainda sofre, se você ainda não encontrou alegria em Cristo, se você acha que buscar a Jesus é ter, por exemplo, mais satisfação em comer um prato de comida do que estar com Jesus, você ainda não experimentou corretamente a presença maravilhosa de Jesus. Por quê? Porque as pessoas que seguem a Deus, elas estão dispostas a abrirem mão de todas as suas necessidades para servir ao Senhor. E do ponto de vista humano, isso é um absurdo. Ninguém, se é você vai abrir mão de algo básico. Mas nós temos algo que os outros não têm. É a presença do Espírito Santo em nós. Por isso, muitas pessoas, elas não compreendem as suas reais necessidades. Uma dessas pessoas que eu estou trazendo como exemplo nessa noite é o jovem aqui da nossa história. Mas antes de entrarmos nessa história do jovem, que é chamado filho pródigo, essa é uma história que não tem nome, nós é que colocamos esse nome popularmente. Eu gostaria que você visse algumas coisas que estão na lei, lá em Levítico. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Levítico, porque na lei nós temos 5 possibilidades de pena de morte por apedrejamento na lei bíblica. Existem 5 possibilidades para que uma pessoa fosse apedrejada. Vamos ver quais são? Levítico 20 e 27. Alguém pode ler aí em voz alta? Levítico, capítulo 20, versículo 27. O homem ou a mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Muito bem, então, se uma pessoa fosse necromante ou feiticeiro, necromante é uma pessoa que se envolve com as coisas de morte, né? Não vou entrar aqui em detalhes hoje. Bom, então ele poderia ser morto, deveria ser morto. Segundo caso, Levítico 24, de 10 a 13. Segundo caso, uma pessoa poderia ser apedrejada. Levítico 24, de 10 a 13. Alguém pode ler?
foi para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, depois o povo todo mandará pedradas. Tudo bem. Então, a primeira possibilidade de uma pessoa ser apedrejada era invocar os mortos. A segunda, aí em Levítico, era quando uma pessoa, ela blasfemava. Se uma pessoa falasse mal de Deus, ela também era réu de apedrejamento. Terceira coisa, Deuteronômio 13, de 5 até o 10. Alguém pode ler Deuteronômio, capítulo 13, versículos 5 a 10. Se uma pessoa ela profetizasse algo que não acontecesse, tirando o povo de Deus do caminho do Senhor, também poderia ser apedrejado. Agora, Deuteronômio 21, não vamos ler tudo de 8 a 21, mas abra sua Bíblia aí para você conferir, tá bom? Deuteronômio 21, de 8 a 21. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui. Muito bem, então aqui você tem um texto, eu vou apenas procurar aqui qual é o texto que fala exatamente o que eu estou procurando. Aqui, 19. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses ou servires, e inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Se alguém tiver um filho, contumaz e rebelde, e não obedece a voz do seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua volta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz. Ele, o dissoluto, é dissoluto e beberão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Tudo bem, então aqui uma quarta possibilidade é se o filho se rebelasse contra os pais. E a última, em Levítico 20:10, é sobre adultério e estupro. Okay? Então essas 5 possibilidades na lei. Agora voltando para Lucas 15, agora você volte para Lucas 15 para você entender vamos dizer assim, a grande ofensa que esse jovem ele estava fazendo com o seu pai. Lucas 15, de 11 em diante. Eu vou ler alguns versículos aqui. Então eu já li que ele tinha 2 filhos, já li 11, mas quando no versículo 12 o filho diz assim ao pai, então Lucas 15, 12, certo? Quando o filho diz ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence.
Na verdade, esse moço estava dizendo assim: pai, eu gostaria que o senhor morresse. Eu gostaria que o senhor não estivesse mais aqui. Mas eu, no meu íntimo, tenho pedido isso, tenho sonhado com isso, tenho desejado isso, mas o senhor não morre. Todo dia que eu chego aqui, o senhor ainda continua vivo. Eu gostaria de que o senhor não estivesse mais entre nós. Mas eu sabe por que eu gostaria isso? Porque eu não estou nem aí com o senhor. O que eu quero, na verdade, não é que o senhor morra. O que eu quero é o que o senhor morto pode me proporcionar. Eu só posso ter acesso à herança caso o senhor morra. Mas o senhor não morre. Então eu vim aqui dizer assim: dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. No Velho Testamento, isso seria considerado um crime digno de apedrejamento. Jesus, quando conta essa história, está dizendo assim: esse moço está correndo um sério risco de ser apedrejado. Por quê? Porque ele está afrontando a Deus. Em outras palavras, se esse pai for comparado a Deus, ele estaria blasfemando. Ele seria réu de morte 2 vezes. Mas você sabe também que eu estou falando nessa noite sobre oração. A pergunta que eu faço é a seguinte: como nós estamos dirigindo as palavras ao nosso Pai? O que é que nós estamos dizendo com quem nós estamos orando? Qual é a mensagem, qual é o desejo do coração quando nós fechamos os nossos olhos em oração a Deus, nosso Pai? Porventura nós não estaríamos orando de uma forma afrontosa a Deus, como esse filho está fazendo com o seu pai? Porventura, ao pedir a Deus coisas que nós desejamos mais do que a presença de Deus, nós não estaríamos, por acaso, ofendendo a Deus? E se alguém ouvisse a nossa oração, não ia dizer assim: mas que filho abusado? Eu não teria coragem de ver o que esse pai vai fazer com esse filho. Nós precisamos aprender a orar ao nosso Deus de uma forma respeitosa, de uma forma que nós mostremos adoração a Deus, que nós mostremos que nós somos filhos obedientes, e não filhos que queremos ver Deus morto, Deus longe. Senhor, infelizmente, abre aspas, né? Não é essa oração, mas seria assim: Senhor, infelizmente eu sou obrigado a ir à tua igreja e obrigado a orar a ti, porque eu não tenho outra pessoa. Mas o que eu queria mesmo é que o Senhor abrisse as portas do céu e derramasse aquela bênção da abastança. O Senhor fica segurando essa porta aí e não me abençoa. Será que a nossa oração não é parecida com a oração desse moço? Será que a gente não precisa escutar a nossa oração e ver como é que nós estamos nos portando? Porque toda oração não começa no momento que a gente abre a boca para orar. A oração é algo que está no nosso coração, é algo que já vem vindo, que já vem sendo montado, formulado, estruturado dentro da nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos condensando todo um desejo de um tempo, tudo aquilo que a gente já vinha pensando durante um tempo. Esse moço não chegou para o pai e disse isso assim de repente. Ele deve ter por muitas vezes pensado em fazer isso, mas ele não tinha coragem, até que um dia ele, cheio de coragem e cheio de ignorância e cheio de falta de educação, foi até o pai e pediu a fazenda. Para um pai que ouve um pedido desse, deve ser uma coisa muito difícil. Por quê? Porque esse pai, ele tem uma tristeza dupla. Por quê? Primeiro, porque esse moço que está aqui, ele não quer o pai, ele quer o bem do pai. Ele quer o que o pai tem e não o que o pai é.
Segundo, esse pai, ao olhar para o filho e ver que o filho está assim, ele fica triste porque ele não soube educar esse filho de forma que esse filho não ficasse desse jeito. Porque quando o filho desobedece ao pai, a tristeza é dupla. Pelo mal que virá sobre ele pelo ato que ele vai fazer, e pelo fato do pai e da mãe não ter conseguido mostrar para ele que aquilo estava totalmente errado. Não conseguir convencê-lo do erro. Não é assim que é pai, que deve saber. Então não é uma tristeza só, tudo bem, está me ofendendo. É uma tristeza que ultrapassa o ser paternal e maternal e envolve também aquela pessoa que não tem nada a ver, que é o filho. Mas aí tem uma sequência. Você pode dizer assim, o pai deu um tapa no rosto do filho. O pai colocou o filho para trabalhar. Não, interessante. O versículo 12